Vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, na primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 12. Primeira de Pedro 4, 12 a 19. Hoje eu estarei dando continuidade dos sermões que têm sido pregados na primeira epístola de Pedro. Eu lá no ano passado comecei junto com o pastor Dejaci, que esse ano ele teve que tocar sozinho. Mas aí sempre que ele me chama, como eu estou familiarizado com o texto, com a mensagem do texto, eu continuo pregando no mesmo texto que vem pregando esse ano. Sempre peço a Rafael, me manda a mensagem anterior do pastor Dejaci, para eu entender qual é a linha de raciocínio que ele está desenvolvendo na exposição do Senhor. Mas então, vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 5, 4, versículos 12 em diante, diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Que eu compreenda, que eu proclame, que eu viva a tua palavra, ó Senhor. Senhor, nesta manhã, eu rogo pela ação do Espírito na minha vida e por meio da minha vida, a ação do teu Espírito mediante a tua palavra ao teu povo. E rogo também a ação do teu Espírito diretamente na vida do teu povo. Ó Deus, primeiro para trazer, ó Deus, a nossa mente cativa à tua palavra e ao entendimento claro da mensagem da tua palavra. E para que o Senhor nos ajude, além de discernir e compreender a sua palavra, que nós possamos viver de acordo com o ensino desta palavra e sejamos capacitados pelo teu Espírito a proclamar esta palavra com a nossa vida e com o nosso testemunho verbal neste mundo para a glória do teu nome. É para isso que rogamos a ação do teu Espírito sobre nossas vidas nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar-se. Como viver em uma sociedade hostil à nossa fé? Esse tem sido
o tema geral abordado em toda a epístola, ou primeira epístola de Pedro. A igreja, ou as igrejas a quem Pedro escreveu, estavam vivendo provações e essas provações se manifestavam, se materializavam na vida desses cristãos por comportamento hostil da sociedade em qual eles viviam. E esse comportamento hostil dizia respeito a insultos por causa da fé e do comportamento cristão dessas comunidades. Essa hostilidade se materializava, se manifestava além dos insultos por meio de ameaças, de rejeições e de calúnias. Então, por causa da fé em Cristo e por causa da boa conduta e do bom comportamento cristão, sobretudo um comportamento de uma vida de pureza e santidade e de culto ao Deus verdadeiro, por causa disso, esses cristãos eram hostilizados dessas maneiras que eu acabei de descrever. E eu descrevo assim, porque se você olhar no texto bíblico, você vai ver que é exatamente isso que as sociedades ali da Ásia Menor, na qual os cristãos estavam vivendo, naquelas regiões, as sociedades hostilizavam os cristãos exatamente dessa forma. E você vai encontrar essa forma de hostilidade expressa no próprio texto bíblico. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 12, Pedro vai dizer que eles falam contra vós como de malfeitores. Eles passavam por calúnias, falar contra vós como de malfeitores. Então eles tinham um falar calunioso. No capítulo 3 ele vai dizer: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças. Então essa hostilidade era expressada através de ameaça. No capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer: esses que vos difamam, difamações. Aqui nós lemos no capítulo 4: se sois pelo nome de Cristo injuriados. Então o próprio texto ele descreve a maneira em que essas hostilidades eram expressadas. E assim era a situação que vivia essas comunidades. E Pedro escreve o seu texto para trazer instruções a esses cristãos que estão vivendo em meio a essa situação. E a razão por que lá atrás decidimos falar sobre o texto de Pedro é porque há similaridades na situação em que nós, cristãos da atualidade, do século XXI, que estamos vivendo aqui no Brasil, há similaridades em nossa situação em relação à situação daquelas comunidades a quem Deus escreveu. Portanto, a palavra de Deus dirigida às comunidades da Ásia Menor, Pedro, essas instruções são extremamente relevantes para nós cristãos nos últimos dias, para nós cristãos que estamos vivendo na sociedade, no mundo atual e sobretudo aqui no Brasil, vivendo momentos de hostilidades por causa da nossa fé. E na verdade nós vivemos momentos de hostilidades que são realizadas por meio de uma sociedade. Ainda não é uma hostilidade, uma perseguição estatal. Se avizinha de nós uma perseguição estatal, mas ainda não é. Mas já é uma perseguição, uma hostilidade da sociedade. Eu fui dar uma palestra esses dias no encontro de casais e conversando com a esposa de um pastor, ela me falou da experiência do filho que foi estudar na UNB. E esse filho descreveu a situação para a mãe, dizendo: olha, ali na UNB
Se você falar que é cristão, eles te expulsam da sala de aula, a pontapés, com xingamentos, e não tem ninguém para te defender. Ainda é o sonho de alguns pais cristãos, infelizmente, levar os filhos para o UNB, para universidades federais. Nesses ambientes, no ambiente acadêmico, e sobretudo no ambiente acadêmico, que é controlado por o governo e por esse sistema maligno anticristo, esses ambientes são ambientes muito mais hostis, em que se você, em uma sala de aula, se declarar como cristão, você sofre ameaças e é jogado para fora de uma sala de aula com xingamentos, e se você resistir, a pontapés, com violência. Então, a gente vê que em determinados ambientes já existe uma hostilidade muito mais ferrenha a nós, simplesmente pelo fato de sermos cristãos. Porque para essas pessoas, ser cristão é sinônimo de ser fascista. Ser cristão é sinônimo de defensor do discurso do ódio. Ser cristão é ser preconceituoso com raças, classes e gêneros. Na cabeça dele, ser cristão é ser preconceituoso. Não, nós temos uma posição muito bem definida na nossa fé, nos nossos costumes e valores, nas nossas crenças, valores, e não abrimos mão dele em qualquer ambiente que estejamos. Mas o fato de sermos cristãos e termos a nossa fé, as nossas convicções, termos os nossos valores e as nossas condutas e comportamentos diferentes da do mundo, como era com aquela sociedade, com aquela igreja que estava naquela sociedade a qual Pedro escreveu, tinha o seu comportamento de pureza, de respeito às autoridades constituídas. Para a sociedade hoje, para alguns segmentos da sociedade, adotar essas crenças, valores e padrões cristãos é ser alvo da hostilidade de Deus. Todos já vivemos essa realidade, irmãos. E à medida que nos aproximamos cada vez mais dessa última etapa do processo redentor de Deus para a humanidade, à medida que mais nos aproximamos da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a tendência é que essa hostilidade da sociedade aumente cada vez mais, ao ponto dessa sociedade realmente fazer uma pressão através dos seus sistemas de governo para que essa perseguição seja estatal. É para isso que caminhamos. Portanto, o texto de Pedro sobre como devemos viver em uma sociedade hostil à nossa fé é extremamente relevante para a nossa vida em dias atuais. E o ponto que estamos refletindo esses dias, em resposta a como viver em uma sociedade hostil à nossa fé, a partir do capítulo 3, versículo 13, começou um novo bloco discursivo. E nesse bloco discursivo, a ideia é de que nós devemos, em uma sociedade hostil à nossa fé, nós devemos sofrer, ou aceitar sofrer, esses sofrimentos por causa da nossa fé. Nós devemos aceitar sofrer por causa da nossa fé. Porque a hostilidade expressada por esses meios ou por outros vai trazer sofrimento. Pedro parte desse pressuposto, que a hostilidade do mundo traz sofrimento a nós cristãos. Ela traz sofrimento. E como nós devemos reagir nessa situação de hostilidade que nos traz sofrimento? Devemos aceitar os sofrimentos injustos. Aceitar os sofrimentos por causa de Cristo. Aceitar os sofrimentos por causa de Cristo. Em primeiro lugar, porque Cristo é o nosso exemplo.
Cristo sofreu. Cristo sofreu. Não é à toa que Pedro vai dizer aqui no capítulo 4, versículo 1: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Cristo sofreu na carne, Cristo sofreu no corpo, Cristo sofreu sofrimentos injustos. Armem-se da mesma mentalidade. Aceitem sofrer os sofrimentos injustos, assim como Cristo sofreu injustamente. Aceite sofrer por causa de Cristo, da sua fé em Cristo, das suas convicções em Cristo, dos seus valores cristãos, dos padrões e condutas de vida conforme o cristianismo. Aceite sofrer a hostilidade do mundo. Aceite sofrer. Porque Cristo sofreu. Sofreu justamente. Hoje, nós veremos uma outra razão por que devemos aceitar os sofrimentos injustos. A partir do versículo 17, aqui do capítulo 4, Pedro nos apresenta mais uma razão porque devemos aceitar os sofrimentos injustos. Primeiro, porque Cristo sofreu. Pedro vai dizer que nós devemos aceitar também esses sofrimentos, porque mais na frente ele vai mostrar, porque os sofrimentos, à semelhança de Cristo, ser sofrimentos injustos, são sofrimentos segundo a vontade de Deus. Esses sofrimentos injustos são sofrimentos conforme a vontade de Deus. Mas aqui Pedro nos apresenta uma outra razão para aceitarmos os sofrimentos injustos. Observe o que diz o versículo 17 do capítulo 4. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Literalmente, esse texto deveria ser traduzido assim: porque é o tempo, porque é o tempo de começar o juízo de Deus, porque é o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, porque devemos aceitar o sofrimento injusto. E Pedro diz que esse sofrimento injusto, o sofrimento como cristãos, observe o que ele diz, os versículos anteriores que o pastor Dejaci pregou, versículo 15 e 16: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócio da lei de outro, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Aceite o sofrimento injusto, mas o sofrimento injusto você deve aceitar o sofrimento que você sofre como cristão. Ele vai dizer: não é um sofrimento porque você é um criminoso, mas aceite o sofrimento que você sofre como cristão, e não que você sofre como um criminoso. Não. Aceite esse sofrimento como cristão. E aceite de que maneira? Não se envergonhando de sofrer como cristão. Mas pelo contrário, aceite o sofrimento não se envergonhando desse sofrimento. Como você deve aceitar esse sofrimento como cristão? Não se envergonhando, mas pelo contrário, glorificando a Deus por causa desse
nome de cristão, ou por causa do sofrimento que veio à sua vida pelo fato, o simples fato, de você ser um autêntico cristão. Se você está sofrendo injustamente por esse motivo, Pedro diz, e não por ser um assassino, não se envergonhe disso, não tenha vergonha, isso não é desonra. E a hora que Pedro está pensando aqui, na vergonha que todas as implicações dessa hostilidade podem trazer. Porque a hostilidade contra a nossa vida, por causa da nossa fé, ela pode trazer várias consequências que nos envergonham. Por exemplo, pelo fato de sermos autênticos cristãos, podemos receber punições, retaliações em uma empresa. Podemos não ser promovidos, podemos até ser despedidos de uma empresa, porque somos cristãos e defendemos valores cristãos. Podemos ser despedidos. E pense um pai de família que é despedido do seu trabalho simplesmente porque é cristão. Quais as consequências que isso vai trazer para a sua vida, para a sua família? Desempregado, ele pode se colocar numa situação vergonhosa, de humilhação, na qual ele não vai poder, de repente, cumprir com todos os seus compromissos. Pode ser que isso leve a uma situação de vergonha. Ou envergonhado, porque é xingado, insultado. Quem que recebe insultos? Quem que é difamado publicamente não se sente envergonhado? Isso é algo que causa vergonha. Mas Pedro está dizendo, se isso acontece por causa da sua fé, da sua fidelidade a Cristo, não se envergonhe. Não se deixe levar pelo conceito de honra dessa sociedade. Pelo contrário, em vez de se envergonhar, glorifique a Deus por causa disso, por causa desse nome que está trazendo a sua desonra perante essa sociedade. Glorifique a Deus por isso. Não se sinta envergonhado perante Deus, não se sinta envergonhado perante sua consciência. Pelo contrário, mesmo que essa sociedade o envergonhe, o desonre, não busque a honra dessa sociedade. Não se deixe levar por esse conceito de honra ou desonra dessa sociedade. Pelo contrário, glorifique a Deus. Se você sofre como cristão, glorifique a Deus. Essa é a maneira de reagir ao sofrimento, porque somos cristãos, glorificando a Deus. Outra maneira, Pedro já disse anteriormente, aqui no capítulo 4, é não estranhando. Não estranhe essa aprovação, não estranhe esse fogo ardente. Pelo contrário, em vez de estranhar, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo com vocês, não estranhe essa perseguição pelo fato de vocês serem cristãos, essa hostilidade a vocês pelo simples fato de vocês serem cristãos, esse fogo ardente. Não estranhe. Pelo contrário, alegrem-se ao serem hostilizados. Olha o que Pedro está dizendo. Alegrem-se com essa situação. E aqui Pedro vai apresentar a razão. Por que não devemos estranhar, mas nos alegrar em meio à hostilidade do mundo que nos causa sofrimento? Por que não devemos nos envergonhar, mas glorificar a Deus em uma situação de hostilidade da sociedade que nos traz sofrimento? Por que não devemos estranhar e sim nos alegrar? Por que não devemos nos envergonhar e sim glorificar a Deus em face à hostilidade?
Pedro vai dizer, porque, olha como começa o versículo 17. Porque, e aqui é um conectivo que liga o que ele vai falar ao que ele disse anteriormente. Porque ele está dando a razão. Porque não devemos nos envergonhar, mas glorificar a Deus no sofrimento causado pela hostilidade. Por que devemos fazer isso? Aí ele vai dizer, porque é chegada a hora, Kairos, é chegada, porque é tempo, literalmente, porque é o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Essa justificativa para não nos envergonharmos, mas glorificar a Deus nos sofrimentos causados pela hostilidade, essa justificativa é algo que parece totalmente estranho, totalmente sem lógica para a maioria dos cristãos da atualidade. Por que eu devo glorificar a Deus sofrendo as hostilidades do mundo pagão? Pedro vai dizer, porque é chegado o tempo do juízo de Deus pela casa de Deus. Então, como assim? Como assim? Devemos glorificar a Deus por causa do sofrimento injusto? Porque chegou o tempo do juízo de Deus e do juízo de Deus sobre nós. Que sentido faz isso? Na cabeça de muitos de nós cristãos, isso não faz muito sentido. Até porque estamos familiarizados com a ideia de que o juízo de Deus não é algo que nós iremos como cristãos enfrentar. A maioria dos cristãos da atualidade não estão familiarizados com a ideia de que, mesmo sendo cristãos, vão enfrentar o juízo de Deus. Em primeiro lugar é isso. Muitos cristãos não entendem isso e descartam completamente qualquer possibilidade de enfrentarem o juízo de Deus pelo fato de serem cristãos. Esse é um conceito estranho e que parece estranho para a maioria dos cristãos. Mas não era estranho para Pedro, não era estranho para Paulo, para os escritores do Novo Testamento. Paulo, por exemplo, diz que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus. Todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus. E diz isso escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 10. E ele vai falar isso também escrevendo aos Coríntios. E vai chegar o dia em que todos nós teremos que prestar contas diante do tribunal de Deus. Então, essa ideia de que toda a humanidade vai se apresentar diante de Deus e vai ser alvo do juízo de Deus é um ensinamento farto das Escrituras. Mas, repito, estranho para a maioria dos cristãos da atualidade. Mas se você observar aqui em Pedro, olha só o que Pedro diz na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação.
Pedro escreveu aos cristãos: olha, se vocês invocam como Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, vocês invocam Deus como Pai, mas esse Deus que vocês invocam como Pai, Ele julga, e sem acepção de pessoas, Ele julga segundo as obras de cada um. Esse Deus que vocês invocam como Pai, Ele é juiz, e Ele julga. E julga sem acepção de pessoas. Todos serão julgados. Pedro diz isso aqui claramente. Observe o que Pedro diz aqui no capítulo 4. Como essa ideia não é estranha para Pedro nem para a comunidade em quem ele escreve. Capítulo 4, versículo 5. Na verdade, 4 e 5 ele diz: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com ele ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente, literalmente aquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Pedro está dizendo: olha, essas pessoas que estão vivendo em excesso de devassidão, eles estranham que vocês não vivam mais o mesmo tipo de vida que eles vivem, mas eles esquecem que eles hão de prestar contas àquele que julga, está pronto para julgar vivos e mortos. Pedro diz: o Deus e Pai a quem vocês invocam é o Deus juiz, que vai julgar sem acepção de pessoas. Pedro diz que Deus é aquele que está pronto para julgar vivos e mortos. E foi por essa razão, ele diz, que o Evangelho foi pregado aos mortos, ou seja, aqueles que um dia estavam vivos, mas agora já estão mortos. Porque todos serão julgados com base no Evangelho. Mas todos serão julgados. Essa ideia do julgamento divino para toda a humanidade, inclusive para os cristãos, não é uma ideia estranha para os apóstolos. É verdade que muitos de nós estranhamos essa ideia de sermos julgados e de enfrentarmos o juízo de Deus. Muitos de nós estranhamos essa ideia por causa de um conceito teológico verdadeiro, que também é falado pelos apóstolos, sobretudo pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo deixa claro: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, aqueles que já estão em Cristo, não há para eles nenhuma condenação. Não há para eles nenhuma condenação. E é interessante que a palavra grega, o juízo, que é traduzida aqui, tocrimo, é a mesma palavra para julgamento, é a mesma palavra para juízo, é a mesma palavra para condenação. E algumas vezes, tocrimo, que é a palavra que Pedro usa aqui, e é traduzida como juízo, ele vai usar ela para condenação mais na frente. Quando ele diz no capítulo 2, falando dos falsos mestres, ele diz que esses falsos mestres, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado há muito tempo não tarda. Tocrimo. Para eles, o juízo lavrado, na verdade, é para eles a condenação. Está lavrado há muito tempo, não falha, não tarda. Já está determinada uma condenação para eles. E essa condenação não demora a vir para os falsos mestres. Mas aqui, Pedro está usando a mesma palavra, com o sentido não de condenação. O juiz é chegado o tempo do juízo de Deus começar pela casa de Deus. Então, o que Pedro está dizendo nisso? Como disse, essa ideia parece estranha, porque achamos que não vamos enfrentar o juízo de Deus.
segundo essa ideia parece estranha, por um conceito teológico correto, que nós entendemos que o verdadeiro cristão, aquele que está em Cristo, não será condenado, já está salvo da condenação. Ok, perfeito, isso é ensinamento bíblico. Mas a palavra tocrimo, como disse, ela pode ser traduzida como juízo, julgamento, condenação, punição. Punição que advém de um julgamento. Ela pode ser traduzida e o seu significado é variado, depende do contexto onde ela é usada. A palavra não quer dizer nada, o seu sentido é determinado pelo contexto. E é claro que não faz nenhum sentido Pedro dizer: glorifique a Deus. Glorifique a Deus se você está sofrendo como cristão. Não se envergonhe, mas glorifique a Deus, porque Deus está punindo vocês pelo fato de vocês serem cristãos. Se formos traduzir tocrimo como punição, não faz nenhum sentido, porque esse juízo de Deus, ao qual Pedro está dizendo que já chegou o tempo desse juízo começar, que está começando pela casa de Deus, não é um juízo punitivo. Não é um juízo punitivo, porque senão não faria nenhum sentido a gente glorificar a Deus por isso. Então é preciso entender que quando Pedro está dizendo glorifique a Deus por o fato de estarem sofrendo as hostilidades do mundo, glorifique a Deus porque o juízo de Deus é começado. Juízo não significa punição, porque a condenação de Deus é chegada sobre vocês. Não, é lógico que ele não está falando de punição e nem condenação, embora punição e condenação seja uma tradução correta de tocrimos em outros contextos. Então, quando Pedro está dizendo que o juízo de Deus, tocrimo, está chegando, juízo significa a ação julgadora de Deus. Já começou. Deus vai julgar, Ele está pronto para julgar a todos. Ele está pronto para julgar a todos. Ele vai julgar vivos e mortos, com base no seu Evangelho. E esse julgamento já começou. Chegou o tempo, Pedro está dizendo, de começar esse julgamento, essa ação divina julgadora. E ela começou com vocês. Então, se essa ação julgadora não é para a condenação, se essa ação julgadora de Deus sobre o povo de Deus, que já começou, não é para a punição, essa ação julgadora, ela tem que propósito? Essa ação julgadora tem o propósito de provar a autenticidade da nossa fé, a autenticidade da nossa vida cristã. A nossa fé, ela é julgada por Deus, ela é avaliada por Deus, ela passa por esse processo julgatório de Deus. É isso que Pedro está dizendo. Por isso ele disse no capítulo 2: não estranheis o fogo que surge no meio de vocês para prová-los. Esse fogo, ou seja, essa hostilidade dos não cristãos, que é o fogo que surge no meio de vocês, ela tem o objetivo de prová-los. E essa hostilidade é o instrumento, é o meio pelo qual Deus está provando a fé de vocês. Então, quando vocês forem hostilizados pelos não cristãos e estiverem sofrendo com isso, glorifique a Deus. Por quê? Porque Deus está julgando, avaliando a fé de vocês, a autenticidade da fé de vocês. Deus está provando a fé de vocês.
E à medida que vocês se mostrarem fiéis, à medida que vocês resistirem e permanecerem firmes nessa provação, Pedro já havia dito anteriormente o que iria acontecer. Observe no capítulo 1, versículo 6, o que Pedro diz: nisso exultais, ou seja, por causa da grande salvação que Deus trouxe a vocês, regenerando vocês e prometendo uma herança futura. Nisso vocês exultam, embora no presente tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. Vocês exultam na salvação que Deus trouxe e vocês ficam entristecidos por causa das provações também. Mas mesmo assim, que as provações contristem vocês, vocês permanecem alegres. Por quê? Porque vocês são provados para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, reúne em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A fé julgada por Deus, avaliada por Deus nesse processo de julgamento por meio da provação, da hostilidade que nos prova. Esse julgamento de Deus é para provar a nossa fé. E uma vez provado o valor e a autenticidade da nossa fé, a genuinidade da nossa vida cristã, uma vez aprovada, Pedro diz: isso redundará, isso resultará em louvor, honra e glória na manifestação, na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando vocês forem provados, se alegrem, não se envergonhem, se alegrem. Por isso, quando vocês forem hostilizados e isso causar sofrimento, alegrem-se, regozijem-se no vosso interior. Mesmo que isso traga tristeza, regozijem-se no seu interior, porque isso vai redundar em glória. Em glória. E a palavra de Deus está cheia de promessas, de que maiores são as glórias que nós vamos experimentar na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, do que os sofrimentos que nós experimentamos aqui, por causa da nossa fidelidade a Cristo. E que, na verdade, a glória futura, ela deve ser precedida dos sofrimentos. Esse é um ensinamento claro das Escrituras. Por isso Pedro está dizendo: não se vergonhe de sofrer como cristão. Por quê? Porque o juízo de Deus já começou. E começou por vocês. O juízo de Deus virá sobre toda a humanidade. Ele já chegou a hora dele começar por vocês. E se alegrem por isso. Porque isso é para provar. E uma vez provada, como autêntica, se vocês não se mantiverem firmes e perseverarem, isso resultará em glória. Isso resultará em glória. Vocês serão honrados no reino de Cristo. Vocês serão glorificados. Receberão glórias da parte de Deus. Por isso, glorifique a Deus agora por isso. Porque isso vai redundar em glória para vocês no futuro. Então, o julgamento não é um julgamento para condenação e nem punitivo. Pelo contrário, é um julgamento, é uma ação julgadora de Deus, avaliativa. É um julgamento de triagem para peneirar e provar a nossa verdadeira fé. Por isso, sempre que tivermos que enfrentar a hostilidade das pessoas por causa da nossa fé, não vamos recuar. Sempre que tivermos que enfrentar as ameaças, os insultos, a rejeição das pessoas, quer seja na nossa família, quer seja no nosso ambiente de trabalho, quer seja no nosso governo,
sempre que tivermos que enfrentar hostilidade desse mundo, por causa da nossa fé, não vamos negociar a nossa fé. Não vamos recuar. Permaneçamos firmes, sem medo. Santificando Cristo como Senhor da nossa vida. Sem medo. Não deixamos nos consumir pela vergonha. Se tivermos que passar a vergonha desse mundo, sermos desonrados por esse mundo por causa da nossa fé, aceitemos a desonra. Não vamos considerar a nossa honra pessoal segundo a perspectiva desse mundo, e nem mesmo a nossa vida como mais importante. Como disse o apóstolo, em nada tenho a minha vida como preciosa, conquanto eu tenha cumprido a vontade de Deus para mim. Não vamos recuar, vamos permanecer firmes, porque estamos sendo julgados por Deus, um juízo probatório de Deus, para provar a autenticidade da nossa fé. E quando permanecermos firmes, significa que estamos sendo aprovados por Deus. E o que mais importa? Ser aprovado por Deus ou pelos homens? Mas não somente isso. Além de apresentar uma razão a mais para a gente aceitar o sofrimento, é porque esse sofrimento vem como parte do julgamento de Deus sobre as nossas vidas para aprovar a nossa fé. E porque a aprovação desse julgamento nos trará glória. Pedro, ele continua o texto no versículo 17 e 18, fazendo um contraste entre nós os cristãos e aqueles que não são cristãos, entre aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos. Ele faz um contraste entre nós e eles. E aqui Pedro se coloca como parte dessa igreja que está sendo perseguida. Entre nós e eles, ele faz um contraste. Entre nós os salvos e os ímpios. Entre nós os que obedecem ao Evangelho e os que não obedecem. Entre nós cristãos e não cristãos. Embora todos nós, cristãos e não cristãos, passemos e iremos enfrentar o juízo, ou seja, a ação julgadora de Deus, há uma diferença. Há uma diferença entre o juízo de Deus realizado sobre nós e o juízo de Deus que será realizado sobre os não cristãos, sobre os ímpios. Pedro deixa claro, todos nós passaremos pelo juízo de Deus, mas há uma diferença entre nós e eles. E Pedro estabelece essa diferença por meio de perguntas retóricas, a fim de nos encorajar aquela sociedade, ou encorajar as igrejas a qual ele estava escrevendo, mas também de nos encorajar ainda hoje a suportarmos os sofrimentos injustos, nos incentivar a permanecer firmes, mesmo sofrendo por causa de Cristo. Olha o que Pedro diz. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? O juízo virá para todos, mas primeiro vem por nós. Esse juízo ele é chegado a nós. Então, se ele é chegado a nós, e se esse juízo de Deus, que vem por meio da hostilidade do mundo, ele chega até nós trazendo sofrimento, Pedro está dizendo, imagine
qual será o fim daqueles que não obedecem a Deus? Se esse julgamento de Deus vem primeiro a nós, que obedecemos o Evangelho de Deus, e ele nos traz sofrimento, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Ou seja, qual é a ideia? Se esse julgamento vem primeiro a nós e nos traz sofrimento, quanto sofrimento não terás de suportar no final? No julgamento final de Deus, quanto sofrimento não terá que suportar aqueles que não obedecem ao Evangelho? Primeiro, Pedro está dizendo à sua comunidade e a nós o seguinte: olha, mesmo que você esteja sofrendo por causa de Cristo agora, e isso seja parte do juízo dele sobre nossas vidas, vale muito mais a pena sofrer esse juízo, esse julgamento de Deus agora por causa da nossa fé, e vale muito mais a pena suportar esse sofrimento que nós estamos suportando, do que enfrentar o juízo final de alguém que não obedece ao Evangelho. E porque nesse julgamento final terá muito maior sofrimento. Que escolha você vai fazer? Aceitar sofrer por Cristo agora, obedecer ao Evangelho? Ou fugir do sofrimento? Abandonar a fé, não obedecer ao Evangelho? Porque aqueles que não obedecem ao Evangelho, qual será o fim deles? Quanto sofrimento não terão que suportar? A Bíblia nos revela qual será esse sofrimento. Não será um sofrimento passageiro, será um sofrimento eterno. Será o sofrimento, aí sim, da condenação de Deus, do julgamento condenatório de Deus por todos os nossos pecados, o julgamento condenatório de Deus por termos rejeitado o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O meio que Deus estabeleceu para nos salvar, a fim de que enfrentássemos o seu juízo e não fôssemos condenados quando tivermos que nos apresentar diante do seu tribunal. Mas aqueles que não escolhem sofrer, escolhem abandonar a fé, renunciar ao Evangelho, o fim deles será muito pior. Em outras palavras, Pedro está dizendo: olha, o juízo começa por nós, mas haverá um julgamento final. É melhor sofrer agora. E esse julgamento probatório de Deus, a nossa fé, é melhor sofrer agora do que ter que enfrentar o juízo final de Deus, porque lá o sofrimento será muito maior. Escolha. No final das contas, não temos como nos livrar do sofrimento. Não temos como nos livrar do sofrimento em relação ao Evangelho. Ninguém se livrará do sofrimento em relação à resposta que dá o Evangelho. Quem dá a resposta positiva, sofre agora. Quem dá a resposta negativa, rejeita o Evangelho, sofre depois. Porque Pedro deixa claro: Deus é juiz. Sem acepção de pessoas, Ele vai julgar toda a humanidade. Em Cristo ou fora de Cristo. E aonde queremos ser julgados por Deus? Em Cristo ou sem Cristo? Obedecendo ao Evangelho ou desobedecendo ao Evangelho? Como queremos e como iremos enfrentar o tribunal de Deus? Agora com Cristo, no dia final com Cristo, ou de repente só o julgamento final sem Cristo e sem o Evangelho de Cristo. Mas qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Cristo? Será um fim terrível. Então aceite o sofrimento, porque ele é parte do juízo de Deus, e esse sofrimento é um sofrimento menor agora do que será futuro.
Então, olha como Pedro nos traz consolo. É melhor sofrer agora por Cristo do que sofrer na eternidade sem Cristo. Isso é um consolo. Porque o sofrimento com Cristo agora é menor do que o sofrimento futuro. E não somente isso, o sofrimento com Cristo agora traz glória para o futuro. E o sofrimento sem Cristo no futuro trará condenação eterna, sofrimento eterno. É exatamente isso que Pedro vai dizer também a seguir. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Olha, irmãos, a salvação do justo é com dificuldade. A graça de Deus que nos foi dada para a salvação nunca foi e nunca será uma graça barata. É uma graça cara. A graça salvífica de Deus a nós custou a vida do Filho de Deus. Custou muito caro para Deus, custou muito caro para Jesus. Não é de graça, é pela graça, mas uma graça muito cara. Deus pagou muito caro. E a resposta que nós damos a essa graça, que é a resposta de fé, não é uma resposta de fé barata também. Ela tem um preço, é fé, mas é fé que custa. Custa às vezes a nossa própria vida. Nós somos salvos só pela fé. A fé que obedece ao Evangelho. A fé que confia plenamente em Cristo como nosso Salvador. E que confia tanto que entrega a nossa vida a Ele, para que Ele seja o Rei, o Senhor, o Mestre, o dono da nossa vida. Portanto, é uma fé que implica e que leva à obediência ao Evangelho. Essa é a fé que salva. Mas essa fé tem implicações caras, difíceis. Essa fé, para ser vivida genuinamente, autenticamente, no mundo caído, no mundo corrompido, contrário a Deus, essa fé implica em sofrimento. E por isso é difícil. É com dificuldade, é com sofrimento que a gente vai obter a salvação final. Mas se para nós, que fomos salvos pela graça, mediante a fé, já é difícil, imagina para o ímpio, para o pecador, aquele que não responde positivamente ao Evangelho. Então a ideia é que para ele é impossível ser salvo. Para ele é impossível ser salvo. Aqueles que não obedecem ao Evangelho, o ímpio, o pecador que rejeita, para ele é impossível. Para nós é só difícil, mas é possível. Então, aceitemos o sofrimento, na certeza de que esses sofrimentos são parte do processo do juízo de Deus para a nossa vida, que avalia a autenticidade da nossa fé. Aceitemos o sofrimento na certeza de que essa avaliação de Deus agora, esse juízo de Deus sobre a nossa fé, essa aprovação da nossa fé, e mesmo ela trazendo o sofrimento aqui é menor do que o sofrimento daqueles que rejeitam o Evangelho. Aceitemos o sofrimento, mesmo sabendo que entrar no reino eterno não é fácil, porque traz sofrimento. Aceitamos esse sofrimento por causa de Cristo, na certeza de que somos salvos e que, se permanecermos fiéis, a salvação de Deus está garantida, ao contrário daqueles que rejeitam, que não serão salvos. E não somente isso, aceitemos o sofrimento, porque no final, em vez de sofrimento, teremos alegria eterna, teremos gozo eterno, teremos glória eterna na presença eterna de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Olha isso. Deus, muito obrigado por tua palavra, porque o Senhor
nos traz clareza da Tua Palavra por meio do Teu Espírito Santo. E também, Senhor, com o Teu Espírito Santo por meio de pessoas que o Senhor chamou para, ó Deus, estudar o texto sagrado com profundidade e nos ajudar a compreender. Estou grato pela ação do Teu Espírito em nossas vidas diretamente, que vem trazer entendimento da Tua Palavra, e pela ação do Teu Espírito por a vida de mestres que o Senhor levanta para nos trazer entendimento da Tua Palavra. Ó Deus, ajuda-nos, encoraja-nos a permanecermos firmes na nossa fé, nos nossos valores, nos nossos padrões de vidas em conformidade com o Teu Evangelho. Mesmo que soframos as hostilidades, em consequência da hostilidade deste mundo, venhamos sofrer. Porque é certo que os sofrimentos deste mundo, ou provocados por este mundo por causa da nossa fé, conquanto seja a ação julgadora, avaliadora de Deus da nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro e precisa passar, ser refinada e provada, é certo também que os sofrimentos que nós experimentamos no presente não pode ser comparado com a glória que em nós vai se revelar. Por isso, Senhor, ajuda-nos a permanecer firmes, a não negociar, barganhar, a não retroceder na nossa fé jamais. Para a glória do Teu nome, para o nosso bem, em nome de Cristo Jesus.